Olá, alunos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Daremos continuidade com a nossa matéria de língua portuguesa e hoje estudaremos um assunto muito gostoso de aprender, poema, tá? Para começar, teremos que fazer a diferenciação entre poesia e poema. Poesia é a mesma coisa que poema? Não, mas eles estão ligados, tá? A poesia, ela é a utilização de recursos para expressar a linguagem de uma maneira diferente, de uma forma especial, e provocar nos leitores ou em quem vê alguns efeitos de sentido em quem recebe essa mensagem. Ela pode estar presente não apenas nos poemas, mas também em objetos, paisagens, fotos, outras formas de expressão, certo? Trouxe um exemplo para vocês. Esse meme aqui tem lá. Você é escritor? Sim. Então fala, perdi o busão. Gente, nós sabemos que quando eu falo perdi o busão, estou usando simplesmente a linguagem denotativa, que é a linguagem do dicionário, certo? Quando eu quero dizer nesse sentido de escritor, que é o que está falando aqui no meme, ele pede para que se fale de uma maneira poética, tá? Então, o que a gente vai ler aqui é uma poesia. E ele fala: eram 7 horas da manhã de uma quinta-feira. Existiam coisas importantes que me deixaram um pouco reflexivo na noite anterior. Me levanto bocejando, entro no banho e começo a pensar no inevitável. Estou atrasado. Então, nós temos aqui que ele fala a mesma coisa. Ele também quer dizer que ele está atrasado, logo ele perderá o ônibus. Mas ele fala de uma outra maneira. Ele usa a poesia. Ok? Poema. O que é o poema? O poema é o texto escrito. É o nosso foco da aula de hoje. O poema utiliza a palavra como matéria-prima, né? Ele trata-se de obras em verso, composições poéticas e também é uma maneira de eu retratar no papel a própria poesia, ok? Lembrando, verso, cada linha do poema, e estrofe, cada conjunto de linhas. Outra coisa que temos que lembrar e diferenciar, eu lírico e autor. Pessoal, eu lírico não é o autor. São duas coisas diferentes. Bom, às vezes ele pode ser o autor. Vou explicar, tá? O autor, eu coloquei um poema bem fácil aqui para vocês, do Vinícius de Moraes. Nesse caso, quem escreveu o poema foi o Vinícius, então, logo ele é o autor desse poema. Mas o eu lírico, o que é o eu lírico? A voz que fala nesse poema não é a voz do Vinícius de Moraes, é a voz de uma porta. Uma porta? O eu lírico pode ser uma coisa? Sim. O eu lírico pode ser uma criança, uma mulher, um idoso, um passarinho? Sim. O eu lírico pode ser qualquer coisa, tá? Que o autor queira expressar. Nós temos exemplos de poemas em que o autor ele é masculino e ele fala com a voz feminina, tá? Com a voz feminina que eu digo retratando uma mulher falando através do poema, né? Ou o eu lírico é um adulto e ele retrata como se fosse uma criança falando, tá? Aqui no exemplo que eu tenho para vocês é um objeto, é uma porta. Ó, está em primeira pessoa. Eu sou feita de madeira, madeira, matéria morta, mas não há coisa no mundo mais viva do que uma porta. Eu abro devagarinho para passar o menininho. Eu abro bem com cuidado para passar o namorado. Eu abro bem presenteira para passar a cozinheira. Eu abro de supetão para passar o capitão. Só não abro para essa gente que diz: a mim bem me importa que se uma pessoa é burra como uma porta. Eu sou muito inteligente. Eu fecho a frente da casa, fecho a frente do quartel, fecho tudo nesse mundo.
só vivo aberta no céu. Uma gracinha esse poema, né? Então, eu quero mostrar para vocês que o lírico pode ser o que ele quiser no poema, tá? O autor, ele pode dar voz ao que ele quiser no poema. Objetos, pessoas e etc. Vamos analisar, então, um poema. O poema que eu trouxe para vocês é um poema do Vinícius de Moraes, também muito lindo, tá? E nós vamos analisá-lo de 3 maneiras. De acordo com as sílabas poéticas, que é a métrica, o esquema de rimas, que vai aparecer aquelas letrinhas A, B, B, A, interpolado, intercalada, oposta, mista, tá? E o valor das rimas, que é a rima pobre, a rima rica, e etc. Certo? Vamos lá, aos poucos. Esse é o soneto do Vinícius de Moraes. De tudo, ó meu amor, serei atento, antes e com tal zelo e sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Ai, professora, por que você lê desse jeito? Por que poema tem que ser lido dessa maneira? Gente, o poema, ele vem da música, tá? Nós podemos pensar que quem veio primeiro, a música ou o poema? A música, tá? Os versos eram escritos para serem cantados. Depois eles foram escritos para serem declamados. E o que dá o ritmo, a musicalidade no poema? Justamente as rimas que a gente encontra no final de cada verso, ou pode aparecer no meio também dos versos, e a métrica, tá? O que seria a métrica? Seria o ritmo, a cadência, a levada de como eu falo cada sílaba da palavra, tá? Nossa, então como eu tenho que ler? Percebam que eu vou falar com mais entonação aquela sílaba mais forte da palavra, tá? Lembra que eu ensinei vocês a chamarem no portão? Por exemplo, a palavra janela. Qual que é a sílaba mais forte da palavra janela? Janela, o né. Então, se eu tiver a palavra janela no poema, eu vou falar janela. Eu vou falar mais forte aquela sílaba mais forte. Então, essa subida, essa descida, essa subida, essa descida, é o que dá musicalidade para o poema, tá? Façam esse exercício de declamar um poema. É bem simples, é só pensar e ler conforme a palavra aparece. O som alto, o som baixo, a sílaba tônica, que é a mais forte, a sílaba átona, que é a mais fraca, tá? Vamos lá, então, para as sílabas poéticas. Eu só quero mostrar para vocês que as sílabas poéticas, elas não são contadas como a separação de sílaba normal de uma palavra, tá? As sílabas poéticas, elas seguem 2 regras principais. Quais são elas? A primeira regra de tudo é que eu só conto até a última sílaba mais forte daquele verso, tá? A sílaba que tem ali. Se a sílaba forte for a última, eu conto até a última. Se a sílaba forte não for a última, for a penúltima, eu conto só até a penúltima, certo? E a outra regra também principal é que eu junto as vogais, eu faço encontros vocálicos. E com isso, eu transformo o ritmo daquele verso, certo? Percebam aqui que eu coloquei para vocês o verso separado em sílaba da palavra mesmo. Ó. De tudo ao meu amor serei atento. Percebam como eu li? Eu li sílaba por sílaba, li a forte, li a fraca, mas eu não tenho o jogo, o ritmo ali, tá? Isso vai modificar na hora que vocês virem a sílaba poética. Agora, ó, de tudo ao meu amor serei atento. Modificou, percebam que modifica a maneira que eu falo, eu subo, eu desço, mas ó, percebam que eu liguei aqui ó, o do ao, é uma ligação ali de
do encontro vocálico. Acontece isso quando? Quando eu tenho um som fraco com um som forte ou o contrário, tá? Um som fraco, sempre um som fraco e um som forte. E como eu vou fazer a contagem dessas sílabas? Se eu prestar atenção, no exemplo de cima, na contagem das sílabas normais, eu teria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sílabas normais. Mas como eu junto e eu também aplico aquela regra de só contar até a última mais forte, eu tenho apenas 10 sílabas poéticas. Na outra aula, vocês viram como que chama o verso quando ele tem 10 sílabas poéticas, certo? Aqui, voltando então, ó, quando eu juntei o do ao au, eu fiz o quê? Eu juntei as duas palavrinhas ali e trouxe ritmo para o meu poema. E eu também vou falar mais forte até a última sílaba mais forte. A última sílaba mais forte. A que for fraca, no caso do tô ali, do atento, ó, atento. O tem é a mais forte, então eu conto somente até o tem, ok? Por isso que vai me dar ali 10 sílabas poéticas. A de baixo. Antes de contar o zelo e sempre tanto. Percebam que eu falo mais alto, mais baixo, mais alto, mais baixo. Contando ali novamente, vamos ter 10 sílabas poéticas. Que mesmo em face do maior encanto, conto também ali até o can, que é a sílaba mais forte. 10 sílabas poéticas. Dele se encante mais meu pensamento. Conto ali também até o men, que é a sílaba mais forte. Anulo o tom, certo? Vou passar uns exercícios para vocês sobre escansão, bem simples. Tem versos com 2 sílabas poéticas, tem versos com 3 sílabas poéticas, e é isso, é a união das rimas e dessa contagem de sílabas que traz o ritmo para o poema, certo? E essa subida e descida também das palavras, das sílabas, átonas e tônicas. Por isso que é muito importante a escolha das palavras. Tem palavra que se eu trocasse aqui por um sinônimo, não daria o mesmo vai e vem, o mesmo sentido, certo? Aqui eu coloco para vocês o poema todinho, feito a métrica, para vocês analisarem depois. Podem contar, cada verso vai ter todinho 10 sílabas poéticas. Lembrando que ele é um soneto, né? O que é um soneto? É um poema de forma fixa, que as duas primeiras estrofes são quartetos e as duas últimas estrofes são tercetos, certo? Agora, quanto ao esquema de rimas que nós temos num poema. O esquema de rimas, eu vou olhar o quê? As últimas palavras. Todas as últimas palavras daquele verso, eu vou olhar qual rima com qual. E como eu faço esse esquema de rimas? Utilizando o alfabeto, tá? Começo lá com a letrinha A e vou até o Z e tal. Não chega, tá? Mas às vezes pode chegar. Então vamos lá. Atento. Atento, ainda não sei com que palavra que ele rima. Então vou colocar a letra A. Tanto. Não rima com atento, coloco a letra B. Encanto, no, aqui ó, encanto rima com tanto. Então, se eu já usei a B uma vez e ela combina, ao final ela rima, eu uso B novamente. E pensamento rima com atento, vejam lá. Então, também coloco de novo a letra A, certo? Vou para a próxima estrofe. E aqui eu percebi que meu esquema de rimas é rimas interpoladas ou opostas. Então, para analisar estrofe por estrofe. E dentro daquela estrofe, eu vou ver qual é o esquema de rimas que aparece ali para mim.
Momento, próxima rima. Momento rima com atento, que também rima com pensamento, que levaram a letra A. Continuo com a letra A, porque tem uma rima ali, certo? Canto rima com tanto e com encanto, que também leva a letra B. Pranto também rima com canto, que é B, certo? E contentamento rima tanto com momento, com pensamento e com atento, que são a letra A. Então, eu coloco a letra A ali. Aparece a palavrinha procure. Procure, não tem nenhuma palavra ali para cima que combina, que rima com ela. Então, ela vai receber uma nova letra. Como eu tenho que continuar com o alfabeto, ela vai receber a letra C. Vive também não tem rima nenhuma, então ela continua o alfabeto, recebe a letra D. E ama também não tem nenhuma rima, por enquanto ainda. Recebe também, então, uma letra nova, letra E. Na próxima estrofe aparece o tive. Tive rima com vive. Então, volto a utilizar a letra que já tem, letra D. Chama também rima com ama, que já tinha letra E. Uso a letra E. E dure, que rima com procure, uso a letra C, então. Nessas duas estrofes, como eu não tenho ali nenhum esquema de rimas, A, B, B, A e tal, que elas se encontram, elas se opõem, eu digo que elas são rimas mistas. Já vimos os tipos de rima, certo? É isso, pessoal. Peço que vocês retomem essa parte, voltem o vídeo e assistam de novo para entender como eu faço. Se continuasse ali o poema com mais 5 estrofes, vocês continuariam utilizando em cada estrofe, vendo tanto, por exemplo, da quinta estrofe, se rima lá com a primeira, é aquela letra que está sendo usada lá na primeira estrofe, tá? Tanto faz, continua assim. Só que para analisar o tipo de rima, é o tipo de rima que aparece dentro daquela estrofe, ok? Agora vamos analisar quanto ao valor, tá? Quanto ao valor. Como que é aquela análise quanto ao valor da rima? Rima rica, rima pobre, o que é isso, professora? Vamos lá, a rima rica, ela é mais difícil de ser construída, por isso que ela tem esse nome, tá? E a rima pobre é aquela que é mais fácil de ser construída. Na rima rica, eu uso palavras de classes gramaticais. O que são classes gramaticais? Substantivo, verbo, pronome, adjetivo, etc. Eu uso palavras de classes gramaticais diferentes. Por isso que ela é difícil de rimar, certo? E na rima pobre, eu utilizo palavras da mesma classe gramatical. Por isso ela fica mais fácil de rimar. Por exemplo, se eu falo para vocês uma palavra que rima com coração, vocês vão falar para mim canção, perdão, João, tudo isso é substantivo, certo? Então, eu falei um substantivo e vocês logo me responderam o substantivo. Agora, seria mais elaborado, acho que eu não consigo construir agora, uma rima diferente disso, uma rima com um verbo, por exemplo, um adjetivo, certo? Então, vamos analisar as mesmas palavras e rimas do poema do Vinícius de Moraes, certo? Atento, nós temos um adjetivo e pensamento ou substantivo. São classes gramaticais diferentes, o que me dá uma rima rica. Tanto é um pronome e encanto um substantivo. Também me dá uma rima rica. Momento e contentamento, os dois são substantivos, são nomes de coisas. Então eu tenho ali uma rima pobre. Canto e pranto, pessoal, percebam que aqui canto não tem sentido de verbo, tá? Não é eu canto, é o canto. Então ele tem sentido de substantivo. Pranto também é substantivo, então eu tenho uma rima pobre. Procure e dure são verbos, também tem uma rima pobre. Vive e tive também são verbos, outra rima pobre. E ama e chama também são verbos. Então, eu tenho aqui outra rima pobre, certo? Então, rima rica, aquela que eu tenho
as palavras de classes gramaticais diferentes e rima pobre, aquela que eu tenho palavras de classes gramaticais iguais, que é mais fácil de se fazer, certo? Pessoal, espero que vocês tenham aprendido. Se não compreender alguma coisa, retome o vídeo, retome o material impresso e podem fazer a pergunta no link de pergunta, certo? Força, pessoal, tudo isso vai passar e logo nós estaremos bem e todos juntos, ok? Um abraço para vocês.